Inês aqui para mais um vídeo. Você sabia que o sucesso é treinável? E também os insucessos também? Eu vou contar aqui para você como que isso acontece nas nossas vidas. Eu sempre falo que a mulher, quando ela casa, ela deixa a identidade dela lá no altar, lá na casa dos pais, e ela não leva a própria identidade para o casamento. E aí ela pega a identidade do marido, do filho, da sogra, das pessoas e vai vivendo a vida dos outros e vai agradando todo mundo. Mas como que esse comportamento foi gerado, como que esse conceito foi trazido para as nossas vidas? Eu quero trazer de uma maneira bem prática aqui, para você entender que nós fomos treinadas para isso. Então, quando a gente era criança, engole o choro. Aí quando a gente casa, a gente não consegue falar. Quando a gente é criança, a gente tá lá, a gente quer descobrir as coisas, quer falar com as pessoas. Ai, fulano, não seja assim, não fala com estranhos. Ai, não se identifica lá com as pessoas, porque aquela pessoa vai te trazer algo de ruim. Então, a crença que é que as pessoas que vêm de fora, elas vão trazer algo de ruim para nós. E aí quando nós chegamos no adulto, nós não conseguimos trabalhar, se comunicar com as pessoas. É onde aquela pessoa chega, quer trabalhar com vendas, com atendimento, e ela se trava. Por quê? Porque ela entendeu que ela não pode se comunicar com estranhos. Mas isso foi o treino que deram para nós lá na infância. Então, as coisas que nós estamos vivendo agora, no momento presente, na nossa idade aqui, são coisas que são da nossa infância. Ou nós ressignificamos e trocamos isso e repaginamos esse comportamento, essa maneira de falar e essa maneira de fazer as coisas, ou a gente vive no mesmo padrão, que é onde que a gente atrai pessoas que nos humilham, a gente atrai pessoas que nos aborrecem, a gente atrai pessoas que venham xingar, que venham menosprezar a nossa vida, que venham nos humilhar, até mesmo nos abusos, gente. Os abusos que a gente sofre na infância, tanto verbais como físicos, esses abusos, eles ressoam até hoje na nossa vida. Agora, se você não ressignificar, isso vai ecoar na eternidade na sua vida. Então, o que eu trago aqui para vocês hoje nesse canal é uma vida que eu estou ressignificando, só que é um processo que eu já comecei em 2018. Lá em 2018 eu tive um despertar. Lá em 2018 eu vi um vídeo como esse aqui, dizendo assim, olha, tal coisa que você passa na sua vida é porque lá atrás aconteceu algo e isso ainda está em você, esse lixo emocional, esse trauma, essa versão sua infantil ainda fala muito sobre os seus resultados no presente. Então, os nossos resultados hoje no presente, eles falam muito sobre coisas que nós não resolvemos. E isso é transgeracional, isso são coisas da nossa árvore genealógica. Por quê? Porque vem da família. Isso também é da igreja, porque a igreja, há muito tempo, ela manteve o poder sobre as coisas. Então, até a questão dos abusos espirituais, né, dos pastores, dos líderes espirituais do espiritismo, da Umbanda, do que? De chegarem para nós até nos ameaçar, fazer pressão e a gente aceitar e achar que tá tudo bem. Não ter aquela questão de buscar informações, de saber o que é, por quê? Porque eles são líderes, então a gente aprendeu que quando as pessoas são líderes, que elas estão em hierarquia maior do que nós temos que obedecer, mas obedecer sem perguntar, sem abrir aí a nossa, expandir a nossa cabeça e realmente saber da onde que vem, por que aquela pessoa está liderando a minha vida, eu me inspiro de verdade naquela pessoa para eu estar seguindo ela, para eu deixar ela ser o líder da minha vida. Então as nossas crenças, o que a gente traz lá de trás, se a gente não muda aqui dentro, a gente vai só seguindo esse padrão. Então muitos anos eu fiquei na igreja e eu acreditava em coisas do que? No Jesus que oprimia, num Deus que, Deus vai te castigar. Gente, que é isso? Deus é um Deus de amor, Deus não castiga ninguém. Então a gente ficava na igreja por opressão, não por amor, não por ser gostoso, por ser maravilhoso, por ter aí a presença, por ter o Espírito Santo na nossa vida. Nós ficávamos na igreja com medo de ir pro inferno. Isso foi uma grande verdade. Depois, quando eu cheguei no adulto, que eu fui para a igreja, que eu tive bons líderes, bons pastores, foi onde que eu entendi.
essa questão da salvação, mas não o medo de ir para o inferno. Então era pregado o quê? O medo de ir para o inferno. Então as pessoas não entendiam o que era o amor de Deus, o amor de Jesus. A gente tinha medo de ir para o inferno. Então nas nossas vidas, quando a gente não entende isso, quando a gente está num casamento, num trabalho, em algum lugar que a gente não está feliz e a gente fica naquele lugar, é onde que a gente está com a nossa criança, com o nosso interior tá bagunçado, tá com lixo emocional, tá com coisas ali que você precisa arrumar. E é por isso que como uma casa, como um ambiente físico, o nosso interior ele precisa ser arrumado. E o nosso interior é onde a gente menos arruma. Eu conheço pessoas, deixa eu olhar minha comida aqui, senão vai queimar. Eu conheço pessoas que cuidam muito bem do carro, da casa, mas a aparência física delas e por dentro elas estão arrasadas. E aí o que acontece? O teu interno, ele reflete o teu externo. Então se você tá bem internamente, externamente, automaticamente você vai se cuidar. Agora, se você não tá bem internamente, você não vai se arrumar, você não vai caminhar, você não vai atrás do teu bem-estar. Por quê? Porque a depressão, a ansiedade, esses lixos emocionais, esse peso emocional, ele não vai deixar você fazer as coisas. Você vai procrastinar, você vai jogar para amanhã, você vai dizer que a tua vida não é boa, você vai lá para a vítima. Então, por isso que para ter resultados nas coisas que você quer, você precisa olhar a criança que você foi, você precisa de acompanhamento, de terapia, de pessoas que te ajudem nesse lugar, de bons livros. Por quê? Porque o sucesso é treinável, mas o insucesso também é. Se eu não tenho resultado, é porque eu treinei daquela forma e eu preciso treinar diferente, eu preciso treinar para o sucesso. Então, treinar para o sucesso é o quê? É limpar o meu interior, olhar para o que eu quero, usar as ferramentas que eu preciso para quê? Para que eu consiga ir atrás dessas coisas, desses resultados, dessas melhoras. Mas primeiro eu preciso saber o que eu quero, eu preciso ter a minha identidade alinhada. Por quê? Porque a identidade é quem eu sou. O que eu quero a partir de quem eu sou? Eu lembro que há meses atrás eu viajei e conversei com uma amiga minha. E ela disse assim, amiga, mas o que realmente você quer? Eu disse, olha, hoje eu quero um lugarzinho que eu possa entrar e sair e que eu fique ali no meu canto, que eu possa ficar com meus livros, que eu possa gravar os meus vídeos e que eu deixe como se estiver sujo, eu volte e esteja sujo, mas se estiver limpo, que eu volte e esteja limpo, que eu faça a minha comida a hora que eu quiser, sem aquela pressão de estar cozinhando toda hora. E é isso que eu falei pra ela. Então assim, eu naquele momento eu não entendi, mas naquele momento Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu a minha prece porque em menos de 6 meses eu estou vivendo o que eu falei para aquela pessoa aquele dia. Mas o que aconteceu ali? Eu colapsei uma onda, sim, o universo entendeu, sim, eu me conectei com Deus, Deus ouviu, só que eu já estava no preparo, eu já estava com o meu templo, com o meu corpo interno limpo, com as minhas crenças em ordem, ressignificando, não com raiva, não com rancor. Por quê? Porque para sair de um trabalho, para sair de um relacionamento e você conseguir tocar adiante, você precisa ressignificar esses sentimentos. Por que as mulheres voltam para os casamentos? Por que elas saem do emprego e depois elas pegam pior? Por que elas atraem amizades que só querem sugar e tomar e relações desequilibradas? Por que nós fazemos isso? Porque a gente não está bem internamente. Então, quando a gente está bem internamente, a gente para de repetir e é onde que o universo, Deus, traz as coisas diferentes. Pensa assim, agora ela mudou, agora vamos fazer diferente. E é bem dessa forma que está acontecendo comigo. Por quê? Porque eu me sinto bem, eu me sinto leve, eu me sinto em paz. Eu fiz, gente, muita ferramenta de perdão, de liberação. Por quê? Porque eu não quero nada de mal para o outro. Eu quero que todos nós vivamos as nossas vidas, que ele flua lá no jeito dele, com saúde, com paz, com amor, porque é o que eu também quero. Então, quando a gente sai de um relacionamento que a gente deseja o mal para o outro, que a gente está em desacordo, que a gente está mal por dentro, aquilo vai nos prejudicar, aquilo vai deixar o nosso trajeto mais pesado. E muitas vezes a gente ainda vai voltar. E aí, mesmo que não era bom, você vai voltar, querida.
E aí você vai repetir mais uma vez, e aí daqui a pouco começa as brigas de novo, começa tudo de novo. Por quê? Porque você não limpou, você não ressignificou, você não entendeu a tua participação naquele lugar. Porque quando a gente sai, gente, a gente sai de verdade. A gente sai pra ficar. Por que eu tô fazendo esses vídeos aqui também? Porque todos os dias eu preciso ressignificar também em mim. Gente, assim, ó, abram a consciência, ninguém é alecrim dourado, ninguém é perfeito, só que a gente pode se ajudar, a gente pode ressignificar. E uma forma de ressignificar é falar. É falar do momento que você tá, mas com leveza, com paz, com alegria, falando da liberdade, falando do amor. Não ficar lá atrás falando da outra pessoa. Aquilo lá você já veio para outro lugar, e se você saiu de lá, se você desfez um relacionamento, se você saiu de um relacionamento, se você saiu de um trabalho, se tem aquela amizade que você não quer mais, você não pode mais falar daquilo ali. Entende? Então, quanto mais você falar daquilo ali, mais a vida vai te trazer aquilo ali. Então, hoje, é isso que eu trago aqui pra vocês nesses vídeos. E por isso que muitas vezes as mulheres voltam. Elas voltam por quê? Porque elas não entenderam dentro delas os bons sentimentos. Tá, aquilo me causou tal coisa, mas foi lá. Só que agora eu tenho oportunidade para fazer diferente. Agora eu tenho oportunidade para viver a minha liberdade. Agora eu tenho oportunidade para me relacionar com pessoas mais leves. Agora eu posso ficar mais sozinha, que é o que eu amo, com os meus livros, no meu cantinho aqui, fazendo as minhas caminhadas. É isso, é saber o que quer. Então, o que eu diria para vocês aqui hoje? Que a virada de chave para mim foi saber realmente o que eu queria. Foi fazer o pedido certo, foi fazer a oração certa, foi colocar no papel, foi imaginar essa paz, imaginar essa vida. Gente, não é perfeito, não é. Hoje ainda eu falei, tava conversando com a minha irmã lá, e eu falei pra ela, eu disse, não, eu tô gravando os vídeos, tô fazendo as mentorias, tô trabalhando nos meus atendimentos individuais, mas se daqui a pouco for pra mim ir lá pro shopping trabalhar, tudo bem. Se for pra eu pegar outro CLT e tocar minha vida, tá tudo bem, gente. É sobre isso que a gente precisa falar, é sobre isso que a gente precisa conversar. A vida real, vida adulta. A vida adulta tem os boletos pra pagar, tem as coisas pra fazer, não tem pra onde fugir, sabe? Então é sobre isso que eu quero trazer hoje pra você. Sabe? Não fica ali pensando só no que é negativo, nas coisas que não deram certo, não. Pensa assim, pô, aquilo ali foi daquele jeito. Mas hoje é assim, eu acolho aquele sentimento, eu acolho quem eu era, eu acolho tudo que passou, eu acolho essa pessoa porque ela não tinha essa sabedoria de ter me tratado melhor nesse momento. E agora eu venho para outro momento, e aí o que acontece? Eu me abro para esse novo. Eu limpo esse meu interior, eu invisto em ferramentas, em livros, em coisas, em pessoas que possam me trazer, gente. Por quê? Porque nós somos corpo, mente e espírito. Aí o pessoal se enfia na igreja e fica lá, ai Deus me ajuda, achando que Deus vai derramar do céu. Só assim, um estalar de dedos. Ou senão ela fica no trabalho pesado ali, no trabalho pesado, acaba com o físico dela. Ou senão ela fica só no mental, que é só nos livros, nos estudos, nos livros, nos estudos, nos livros, não vai pro lazer, não vai pro espiritual, não cuida do corpo físico. Gente, não funciona, tá? Hoje eu tive várias doenças, fibromialgia, câncer, várias doenças, gente. Hoje eu tenho zero dor, hoje eu tenho uma vida física melhor do que quando eu tinha 25 anos, eu acredito. Mas por quê? Porque hoje eu ressignifiquei, hoje eu cuido do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. Eu sei em que eu quero gastar energia, em que eu não quero. Eu cuido dos meus pensamentos, eu cuido dos meus sentimentos. Quando chega alguma coisa pra mim, eu pergunto, será que é isso agora que eu vou resolver ou não? Ah, o que eu vou resolver hoje? É isso, é se esvaziar do que não precisa, se esvaziar das coisas dos outros. Eu fui lá na minha irmã agora de manhã, a gente tomou café, conversamos várias coisas, só que no caminho eu já estava aqui. Ah, vou gravar meus vídeos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu já estava em mim. Então o problema da família não é você se relacionar com a família. E o problema da família não é a família. O problema da família é você ir lá e pegar os problemas todos e ficar naquele zuzu, né? Sendo que as minhas irmãs também são bem tranquilas nisso. A gente fala muito de coisas boas, de projetos, de planos, a gente fala muito da palavra de Deus.
que nós temos uma conexão muito forte espiritual, nós três. Então a gente troca muita informação, muita oração. A gente hoje, nós nos ajudamos em oração, gente. Porque não adianta. Vai na casa da tua família fazer o quê? Se tu não tem o que fazer, não vá lá olhar para a vida deles. Vá orar. Vá orar, como diz o meu pastor, vá lavar a louça, mas não fica se metendo na vida da família. Então isso é muito legal, só que há muito tempo, quando eu ia principalmente na casa da minha mãe, eu ia lá, pegava tudo, saía com a minha cabeça cheia, ai, porque a mãe isso aqui, naquele... Gente, assim, ó, cada um vai viver as suas vidas. E aí você tem que viver a tua. E outra coisa que acontece com as mulheres é isso. Você não vive a sua vida e chega um momento que você pensa assim, não fiz nada por mim, não vivi, e aí ninguém vai vir salvar. E outra coisa, ninguém vai te cuidar também. Se você não se cuidar, ninguém vai fazer, querida. Então assim, ó, esse canal, esses vídeos é pra isso. É pra você ficar aqui, pra você ver, pra você se conectar, pra você deixar o teu comentário, pra você, assim, pra gente poder melhorar a cada dia. Pra gente poder, como eu falo pras minhas mentoradas, pra gente poder dar passos após passos. Pequenos passos todos os dias, pequenas gotas de sabedoria. É isso que vai nos levar para o próximo nível. É isso que vai fazer nós nos acolher, nós nos entender, silenciar essas vozes, gente. Silencia isso tudo de ti, silencia. Quando você silenciar, você vai se escutar. Quando você silenciar, você vai ouvir a voz de Deus. Gente, é incrível isso. É algo que é incrível. E a gente só entende isso quando a gente vai para esse autoconhecimento. É quando a gente entende que a gente precisa sair desse relacionamento, dessas coisas tóxicas, dessas coisas que nos fazem mal. Então, se você está no processo, se você está com dificuldades, fala pra mim aqui nos comentários como que tá aí o teu dia a dia. Se você tem vontade de sair do teu relacionamento, como que é? Conta pra mim. Nem sempre é necessário, tá? Eu sempre falo aqui nos vídeos que eu não quero estar pregando aqui separação. Eu não tô pregando separação. Eu acredito que se a comunicação do casal ela for alinhada a tempo e melhorar a comunicação entre os dois, eu acredito que dá super certo, tá? Então vou deixar esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal Depois da Dor com Inês.